Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você já sentiu a sua vida que não tem sentido, não tem propósito? Parece que se você hoje morresse, não faria diferença? Ah, que ideia errada! Isso não é verdade. Deus tem um plano para cada criatura e você é muito especial. Porque no Salmo 139, Deus diz que te conheceu matéria informe e também está escrito que o Senhor, Ele já escreveu todas as linhas da sua vida num livro que está lá no céu. Olha como você é importante. É um livro, é a Biblioteca Celestial. É um livro no céu, onde estão registrados está registrado todas as linhas da sua vida. Mas eu gostaria de ler Jeremias capítulo 29, no versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão, me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Aqui o Senhor está falando algo muito profundo. Olha, você não sabe o que eu tenho a teu respeito. Os meus pensamentos são tão maiores do que os teus, são tão mais altos do que os teus, que você acredita em mentiras. Cuidado, a nossa mente, ela mente. Mente do verbo, a nossa mente e o mentir, do verbo mentir. Então, a nossa mente, ela mente para você. A primeira pessoa que acaba com você é você mesmo. Você diz, eu não sou importante, ninguém liga para mim, eu não vou dar em nada, eu não nasci numa família importante. Você é o primeiro carrasco. Depois vem a opinião das pessoas que você vai absorvendo, a opinião ou uma frase do teu professor, do teu amigo, do teu colega de trabalho, da tua família, e você vai chegando a algumas conclusões erradas. Se a gente buscasse, Deus, por que eu nasci? Porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Então me ajuda a entender esse propósito, porque eu quero viver no centro da sua vontade. Aí quando chega o dia mau, você está tão firme porque você entende o propósito, que você começa a agir como Daniel. Mas antes da gente pensar um pouquinho como Daniel agiu, eu quero ainda ressaltar que o Senhor, Ele diz que Ele te dá futuro e esperança. Ele tem um futuro para você e Ele tem uma esperança para você. Se você arrancaram de você essa esperança e o sonho, hoje Deus está querendo restituir para você. Bom, Daniel não foi diferente. Daniel era um jovem que morava em Israel, em Jerusalém, e ele tinha sonhos, ele tinha projetos. Era um jovem inteligente, mas chegou o dia em que ele foi levado cativo para a Babilônia. Poderia dizer, bom, minha vida acabou. É isso que Daniel poderia dizer. Mas Daniel, ele viu o propósito de Deus. Bom, como minha vida está nas mãos de Deus, eu sei de uma coisa, que lá em Israel eu iria frutificar e aqui eu vou frutificar também. Então ele começou a olhar para Deus, porque se ele olhasse para os pensamentos dele são baixos. Os pensamentos de Daniel são como os meus e os teus. Puxa, eu sou tão jovem, já estou vivendo um trauma desse, de ser separado da minha família, de ser levado cativo para a Babilônia. Esses são os pensamentos humanos, que são pensamentos muito baixos. Pensamentos altos. Daniel, você não tem nem noção do que eu vou fazer aqui. Você vai chegar ao governo. Você vai ser uma das figuras principais. Você vai ser minha testemunha aqui na Babilônia. Esses eram os pensamentos altos de Deus. Graças a Deus que Daniel entendeu. E porque ele entendeu, ele não ficou chorando, ele não ficou num cantinho acuado. Ele falou assim, bom, eu sei que Deus está no controle, então vamos lá. E ele disse, Deus está comigo, então eu não vou me contaminar com os manjares, porque Deus está comigo. E Deus realmente fez Daniel prosperar. Não que não tivesse mais problemas. Chegou em Daniel capítulo 2, um momento crítico na vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Chegou uma sentença de morte para eles,
porque Nabucodonosor teve um sonho, nenhum dos sábios conseguiram decifrar o sonho, entre eles estava Daniel, chegou um decreto de morte. Bom, então todos os sábios vão morrer. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego também estavam. Chegaram na casa deles. Olha, o Nabucodonosor falou que todos vocês vão morrer. Não só vocês, os da Babilônia também. Todos vão morrer. E Daniel pediu uma chance. E disse assim, peraí, eu vou falar com o meu Deus. O meu Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito para a minha vida, para a vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nós não vamos morrer assim, não. Mas ele não falou isso, ele só falou, eu quero falar com Deus. Me dá a chance de uma noite para eu orar? Então, no versículo 12, quando diz, ao ouvir o rei, ficou irado e furioso e mandou matar todos os sábios da Babilônia, como eu disse para você. Agora, no versículo 14, então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe do guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E Daniel falou, por que esse decreto do rei é tão urgente? E aqui, resumindo, ele pediu uma chance. Bom, ele orou. Ele, Sadraque, Mesaque e Abdenego oraram. E aonde que Daniel encontrou essa força diante de um decreto que já estava sendo executado? Da intimidade que ele tinha com Deus. E porque ele sabia que a vida dele tinha um propósito lá na Babilônia. Não é assim que eu vou morrer. E porque ele pensou, ele ajustou os pensamentos dele. Quais eram os pensamentos de Daniel? Igual o nosso. Ansiedade, medo, tristeza. Então ele pegou todos esses pensamentos e falou assim, ei, vocês são muito baixos. Eu vou pensar os pensamentos altos de Deus. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus. E Deus tem esperança e futuro para mim e para os meus amigos. Você está vendo? Então você tem que pegar agora todos os seus pensamentos que estão te jogando para baixo e falar, esses são os meus pensamentos. Mas eu quero os pensamentos de Deus a este respeito, para que eu possa sair desse vale. Eu quero andar nos caminhos mais altos que Deus tem para mim. Então Daniel orou e sabe o que aconteceu? Deus revelou. E sabe o que aconteceu? Ao invés deles morrerem, eles foram honrados. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. A mesma coisa aconteceu quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foram para a fornalha. A mesma coisa aconteceu quando Daniel foi para a cova, onde muitos viam morte e destruição. Até Daniel poderia dizer, acabou minha vida. Isso são os pensamentos de Daniel, quando ele foi levado para a cova dos leões. Mas Daniel, ele escolheu o quê? Pensar os pensamentos de Deus. O que são os leões para Deus? Eu sei que eu estou aqui para ser um testemunho vivo de Deus. Tudo isso porque Daniel era fácil Daniel ter esse raciocínio celestial na mente dele, porque ele tinha uma janela com o céu. Todos os dias ele abria a janela dele e ele orava. Quando você faz um devocional, você tem uma janela com o céu. Você abre a janela e você lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, os pensamentos de Deus, que são mais altos que os teus pensamentos, entram na sua mente. E então você vai pensar de outra forma, porque você está pensando de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus falando com você. Ah, eu quero que Deus fale comigo. Ah, ele fala, está acabando de falar com você. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. E eu te dou um futuro, e eu te dou uma esperança. Por isso que Daniel foi, bom, Deus vai me dar futuro, esperança. Os leões, eu não sei o que Deus vai fazer, mas os leões não vão me devorar. Ele entrou com calma, não está escrito que ele entrou em pânico, que ele gritou, não está escrito que ele murmurou. Ele entrou na cova dos leões e ali ele teve a grande experiência de Deus mandar um anjo para fechar a boca do leão. Deus está mandando um anjo agora para fechar a boca dos leões, dos demônios, de todos que se levantam contra você. Você vai ter uma grande experiência no meio do caos. Você vai ver que os pensamentos de Deus a esse respeito são muito mais altos que os seus pensamentos. E no lugar de destruição, você vai viver grande livramento. Agora é o momento de orarmos. Olha que tudo que eu falei foi porque o ajuste dos nossos pensamentos acontece no momento da oração. Que Deus possa ajustar os seus pensamentos para que você viva o extraordinário de Deus. Senhor, como precisamos ajustar nossos pensamentos. O Senhor é o Deus
de milagres. Sabemos que os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos e os seus pensamentos também. Por isso, todo pensamento que nos leva para baixo, esses pensamentos nós levamos cativo a Jesus Cristo. Queremos os teus pensamentos em nossa mente. Queremos os pensamentos que trazem paz, alegria, segurança, fé, esperança, em nome de Jesus. Senhor, e queremos testemunhar, assim como Daniel tinha uma vida de testemunhos, queremos ser tuas testemunhas vivas nesta geração que vivemos, porque o Senhor é o Deus que livra, o Senhor é o Deus que dá um futuro e que dá esperança. Cura agora, eu clamo, os enfermos. O Senhor liberta os cativos, abençoa cada pessoa que aqui está, é o que eu clamo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, viva os pensamentos de Deus, ajuste os seus pensamentos e você vai ver que você vai viver o extraordinário. Deus te abençoe, deixa o seu like e compartilhe com muitos.